como impugnar relatórios e extratos apresentados pela operadora de plano de saúde para justificar reajustes aplicados aos planos de saúde, principalmente nos planos coletivos. Muita gente, muitos advogados ficam apavorados quando a operadora junta ali relatórios de auditoria. Eu vou te explicar como impugnar esses relatórios, qual é o grande pulo do gato, digamos assim, nessas ações. Mas antes eu já vou te pedir, me segue aqui, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, enfim, faz tudo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, porque eu tô aqui para ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. Sou Edivane Bastos, atuo há mais de 10 anos na área de direito da saúde e criei esse canal para ajudar os advogados e usuários a vencerem os planos de saúde e também o SUS, a área que eu atuo, né? O que é que acontece, gente? Nas ações de reajuste, principalmente de planos coletivos, antes de propor a ação, a gente sempre faz uma notificação, no meu caso, pela Defensoria, um ofício, para a operadora, para que ela justifique os reajustes que foram aplicados, tá? De acordo com as resoluções normativas da ANS, que garantem ao usuário o direito de ter acesso às informações de como os reajustes foram calculados, né? O que a gente chama de extrato pormenorizado. O usuário tem direito de ter acesso à forma de cálculo, à base de dados ali que justificou aquele reajuste de 20, 30, às vezes até 50%, como eu já vi, de reajuste anual que foi aplicado pela operadora. Então, a gente sempre faz essa notificação antes de propor a ação judicial. Na maioria das vezes, a operadora sequer responde, mas uma ou outra vai lá e responde com um extrato de 2 páginas, dizendo assim, basicamente eles colocam uma tabela, dizendo, olha, em 2024 eu arrecadei 1 milhão e gastei 850 mil reais de cobertura assistencial. Teve aqui uma sinistralidade de 85%, por isso eu apliquei um reajuste de 30%. Ou seja, não diz nada com nada no final das contas esse relatório. A primeira coisa é não se apavorar, porque esse relatório não representa nenhuma prova eficaz do reajuste que foi aplicado. Porque eu também poderia fazer lá uma planilha e colocar, ah, não, você não arrecadou 1 milhão e gastou 850 mil. Eu estou dizendo aqui que você arrecadou 1 milhão e gastou 500 mil. Não é para fazer um relatório no lateral, eu também sei fazer. Então, gente, a operadora precisa provar isso com dados. Ela precisa demonstrar, de fato, qual foi a arrecadação, qual foi o custo, que foi que representou um aumento de custo de fato para justificar reajustes tão elevados como as operadoras vêm aplicando nos planos coletivos. Esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece no processo judicial, nos planos coletivos, é que se inverte o ônus da prova. A operadora fica ali incumbida de demonstrar exatamente de onde tirou os percentuais, como foi que ela chegou naquele cálculo de percentual que ela aplicou. Até porque o usuário não tem como fazer isso. Não tem como o juiz dizer para o usuário, prove que esse percentual está errado. A gente não tem acesso aos cálculos. E aí o que é que as operadoras têm feito, né? Tem contratado umas auditorias ali, KPMG, enfim, umas auditorias bem caras e famosas para dizer, meus dados foram auditados e esses 35% que eu achei aqui de reajuste realmente correspondem ao meu aumento de custo. É nesse momento que o advogado inexperiente acaba tremendo na base e achando que já era, que ele vai perder a ação e tudo vai dar errado. Mas, minha gente, se você for olhar as entrelinhas desse relatório, você vai perceber que, na verdade, os dados são escolhidos pela operadora. A operadora vai lá, contrata uma auditoria externa e diz, eu quero que você audite meus números para confirmar se o reajuste que eu apliquei aqui de 20% e 30% está correto ou não. A auditoria faz, ok, vamos lá, vou buscar os dados. Aí a operadora diz, não, você não vai buscar os dados, eu vou entregar os dados que eu quero. Veja, se a operadora seleciona os dados que ela quer passar para a auditoria e isso consta no relatório, porque a auditoria, óbvio, não vai se responsabilizar por dados que ela não escolheu, significa que esse relatório é completamente enviesado. A operadora não vai encaminhar dados que destoem do resultado que ela própria já chegou. Então, para você ter um resultado de um relatório de auditoria externa que fosse divergente do que a operadora calculou, alguém teria que errar muito na matemática, porque os dados são escolhidos pela operadora, tanto no momento em que ela faz o cálculo para aplicar o reajuste, quanto no momento em que ela repassa as informações para a auditoria confirmar. No final das contas, esse relatório não vale de absolutamente nada.
E para impugnar isso, né, em juízo, você precisa apontar exatamente esse trecho do relatório que faz a ressalva de que os dados foram escolhidos pela própria operadora e são de responsabilidade única e exclusivamente dela. Eu nunca vi nenhum processo, nenhum relatório em que a auditoria externa diga que teve amplo acesso aos dados. E aí as operadoras dizem, não, é por causa da LGPD. Não tem isso, gente. Se você contrata uma auditoria externa, você pode assinar ali um termo de confidencialidade. No próprio processo existe sigilo. E a LGPD é feita para proteger o usuário e não para proteger a própria operadora. O que acontece, no final das contas, nas ações de planos coletivos, tanto empresarial quanto coletivo por adesão, é que as operadoras não comprovam ali que os reajustes que foram aplicados têm o que a gente chama de base atuarial idônea, ou seja, que o cálculo bate com o aumento de custo. É basicamente isso. E por isso, os reajustes acabam sendo afastados, os percentuais acabam sendo afastados e substituídos pelos da ANS. Lembre-se, não é uma substituição automática. A substituição acontece porque não há prova de que aqueles percentuais aplicados inicialmente estão corretos e os dados seguros que a gente tem no setor são calculados pela ANS a título de reajuste aí anual, a título de aumento de custo do setor de saúde suplementar. É isso, se você tiver dúvidas sobre esse ou outro tema da saúde, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Aproveita e me segue lá no Instagram, @edivane Bastos. Lá eu produzo conteúdo todos os dias sobre direito à saúde.